Teorema da superposição. Vamos resolver então agora o problema proposto nessa atividade, que consiste em quê? Em a gente calcular as tensões e correntes elétricas em cada resistor. Então nós temos um circuito com duas fontes e três resistores. E a gente vai usar o método da superposição de estruturas para calcular a tensão sobre R1, a corrente sobre R1, a tensão sobre R2, a corrente sobre R2, a tensão sobre R3 e a corrente elétrica sobre R3, tá? Vamos ver o efeito que essas duas fontes vão causar em termos de tensão e corrente elétrica em cada um desses resistores do circuito. Beleza. Para usar o método da superposição, nós vamos curto-circuitar inicialmente V2, tá? O método consiste nesses passos. A gente vai então curto-circuitar a tensão da fonte V2, tá? A fonte V2 vai ser curto-circuitada ali. Aquele fio ali vai ser um curto-circuito. E agora a gente vai trabalhar com um circuito equivalente a esse curto-circuito aqui no circuito da fonte V2. Beleza. Vamos lá. Nosso primeiro passo vai ser calcular a resistência equivalente do circuito. Vejam que R2 e R3 estão em paralelo. Ó. Nós temos um nó aqui e sempre que nós temos resistores unidos por um nó, eles estão em paralelo. A resistência em paralelo é calculada do produto pela soma. 4 vezes 6 dividido por 4 mais 6, porque o resistor de 3 ohms é 4 e o de 2 ohms é 6. 4 vezes 6 é 24, 4 mais 6 é 10. E 24 dividido por 10 vai dar 2,4 ohms. Agora, a resistência 1, 2 e 3. Então, o equivalente 2 e 3 resultou em 2,4 ohms, que vão estar em série com o resistor R1 de 2 ohms. Então, teremos 2 mais 2,4, 4,4 ohms é a resistência equivalente desse circuito aqui com V2 curto-circuitado. A corrente total do circuito, que é a mesma corrente elétrica que circula pelo resistor R1, veja aqui, ó, aqui I total é igual a I1, nós teremos então ó, a fonte V1 dividido pela resistência equivalente 1, 2, 3. 20 dividido por 4,4 vai resultar em 4,54 amperes. Então nós já vemos que a corrente elétrica total, que é a corrente elétrica que passa pelo resistor R1, vai ser 4,54 amperes. Agora a gente vai calcular a tensão 2,3. A tensão 2,3 está sobre o resistor de R2 e R3. Beleza, mas antes de calcular a tensão 2,3, a gente vai ter que calcular a queda de tensão em R1, que nós chamamos de VR1. Logo, a tensão V2,3 vai ser a tensão total da fonte, descontada a queda de tensão sobre R1. Então vamos primeiro calcular R1. Perdão, tensão R1. VR1. Vai ser I1 vezes R1, tá? Que é a lei de Ohm aplicada. A corrente I1 é 4,54, que é a corrente elétrica total, vezes 2 ohms, que é a resistência R1. 4,54 vezes 2 vai dar 9,08 volts. Para descobrir, então, a tensão que recai sobre o ponto ali, V23, nós faremos 20 menos a tensão que ficou sobre R1. Então, teremos 20 menos 9,08 vai resultar uma tensão de 10,92 volts. Então, a tensão a que R2 e R3 estão submetidos é 10,92 volts. Agora fica fácil calcular as correntes elétricas. Para calcular I2, nós simplesmente vamos fazer a tensão que está sobre R2, que é 10,92, dividido pelo valor de R2. 10,92 dividido por 6 vai dar 1,82 amperes. Essa então é a corrente elétrica que circula por R2, que a gente chama de I2. E agora vamos calcular da mesma forma I3. I3 vai ser a tensão a que ele está submetido, que é V23, dividido por R3. 10,92 dividido por 4 ohms, que é a resistência R3, vai resultar em 2,73 amperes. Descobrimos então as correntes parciais geradas pela fonte V1 nos resistores. E agora o terceiro passo é a gente determinar o sentido das correntes, tá? Nós adotamos o sentido convencional de circulação da corrente, do positivo para o negativo. Fazendo isso, nós vemos que a corrente 1 vai fluir nesse sentido, do positivo para o negativo. Essa corrente I1 chegando no nó
vai se dividir em I2 e I3, que também vão circular no sentido horário. E esse sentido horário nós vamos convencionar que é o sentido positivo. Então, o I1 vai ser mais 4,54 amperes, que a gente já calculou ali, deixa eu ver. I1, que é a corrente elétrica total, 4,54 amperes positivo. I2 vai ser mais 1,82 amperes. E 3 vai ser mais 2,73 amperes, porque todas elas, conforme esse desenho, têm o sentido positivo. Feito isso, esgotamos os cálculos para V1. Vamos agora calcular o efeito produzido pela tensão da fonte V2. Vamos lá. Mesma coisa. Agora a gente vai curto-circuitar V1. Tá? Então V1 vai se transformar num curto-circuito a fonte 1. Beleza. Vamos agora fazer os mesmos procedimentos. Calcular a resistência equivalente agora na ótica de P2. Primeiro, nós temos R3 e R2 em... Até botei errado aqui. R3 e R2 estão em paralelo. Vou refazer esse cálculozinho aqui, que aqui já deu um valor diferente e não tá certo, tá? A gente vai refazer todos esses cálculos aqui que vai afetar. Beleza, vamos lá. Vamos para o cálculozinho. Então, gente, vamos calcular R3 e R2. Aqui estão em paralelo. R2 e 3. Vai ser o produto pela soma. Então, nós vamos ter 4 vezes 6 divididos... Não, estava certo. Desculpa. Volta. Volta tudo. De fato, R1 e R2 estão em paralelo. A R1 e R2 estão em paralelo. Então, volta tudo, estava tudo certo. Então, teremos o produto pela soma. 6 vezes 2, 12, dividido por 6 mais 2, que é 8. E 12 dividido por 8 vai dar 1,5 ohms. Agora, esse equivalente 1 e 2 está em série com R3. Então, basta a gente somar R3, que é 4. 4 mais 1,5, ficaremos com 5,5 ohms de resistência equivalente. Para calcular a corrente elétrica total, que vai ser a mesma corrente I3, tá? Vai ser a mesma corrente que vai passar ali por I3. E total vai ser a I3. Nós teremos, então, a tensão da fonte V2, que é 48, dividido por 5,5, que é a resistência equivalente, 8,7 amperes. Essa é a corrente elétrica total. Agora a gente vai calcular qual é a tensão no ponto 1, 2, que vai ser a tensão... Aqui R1 e R2 estarão submetidos, pois eles estão em paralelo. Para isso, a gente vai usar o mesmo recurso. A gente vai calcular a queda de tensão em R3, tá? Fazendo a corrente total vezes R3, e depois diminuir 48 menos essa queda de tensão para saber o que sobra de tensão para o ponto 1, 2. Beleza. Então, cálculo de V1, 2. Primeiro, V3. V3 vai ser I3 vezes R3. I3, que é a corrente total, 8,7, vezes a resistência R3, que é 4, ficaremos com 34,8 volts sobre R3. Tá? Logo, a tensão que vai recair sobre 1,2 vai ser 48 volts menos os 34,8, que vai resultar em 13,2 volts. Então, a tensão aqui R2 e R1 estão submetidos é 13,2 volts. Agora, vamos calcular I2. I2 vai ser a corrente elétrica que vai circular pelo resistor R2. Aí o sentido vai ser para cima, I2. Depois a gente vai ver isso na malha de análise de sentidos da corrente. I2 aqui então vai ser quem? Vai ser V12 dividido por R2, professor. Aqui opa. Pode ser em 1 também. Não, aqui I2. V12 dividido por R2, 13,2 dividido por 6, dá 2,2 amperes que vai circular aqui por R2. E agora R1 vai ser V12 dividido por R1. V12 dividido por R1, teremos 13,2 dividido por 2, 6,6 amperes é a corrente que vai circular por R1. Bem, beleza, agora temos o sentido das correntes. Bom, novamente, o sentido adotado é o convencional, onde a corrente circula do positivo para o negativo. Fazendo assim, vemos que I3, I2 e I1, todos eles vão ter o sentido anti-horário, tá? Logo, todos eles serão negativos. Então, a corrente 1 vai ser menos 6,6, a corrente 2 vai ser menos 2,2 e a corrente I3 vai ser menos 8,7, que é a corrente elétrica total.
tá? Agora, para que a gente aplique de forma final o método da superposição, nós vamos superpor essas correntes elétricas para saber qual é a corrente elétrica resultante em cada um dos resistores. Vamos lá. Beleza, então olha só. Da fonte V1, o que a gente tem de correntes elétricas? Mais 4,54 amperes para I1, mais 1,82 amperes para I2 e mais 2,73 amperes para I3. Da fonte V2, nós temos menos 6,6 amperes para I1, menos 2,2 amperes para I2 e menos 8,7 amperes para I3. Agora a gente vai fazer uma soma algébrica de I1 com I1. Tá? Uma corrente produzida por cada fonte sobre R1. Aqui está a superposição das correntes elétricas, tá? Beleza, então ficaremos com 4,54 menos 6,6 dá menos 2,06 amperes. Significa então, gente, que o sentido adotado para a corrente elétrica na primeira análise estava incorreto, tá? Porque a corrente resultante ficou negativa, então o sentido que a gente escolheu como sentido horário, como sendo positivo, está equivocado, mas não tem problema nenhum. Encontramos então a corrente 1 de 2,6 amperes, a corrente 2 vai ser 1,82 menos 2,2, ó, lembrando que a gente faz ó, esse com esse com esse e esse com esse, a soma algébrica. 1,82 menos 2,2 vai resultar em menos 0,38 amperes. 2,73 menos 8,7 menos 5,97 amperes. Aqui então está a corrente elétrica em módulo sobre que circula sobre cada resistor, tá? Por cada resistor. Beleza. Agora, a tensão em cada resistor, gente. A tensão em cada resistor vai ser a lei de Ohm aplicada para cada caso. I1, que é 2,06 vezes 2, tá? Lembrando que a gente não está usando sinal, porque a gente só quer saber a tensão, tá? 2,06 vezes 2 dá 4,12 volts, que é a tensão então que vai estar sobre R1, produzido pelas duas fontes. A tensão R2 vai ser 0,38 amperes vezes 6 ohms. E nós teremos então uma tensão sobre R2 de 2,28 volts. E sobre 3, a tensão 3 vai ser 5,97 amperes vezes 4 ohms, que é a resistência 3, vai resultar numa tensão de 23,88 volts, tá? Então, as respostas dessa atividade estão aqui no final do exercício. As correntes elétricas e também as tensões.